Bom, meus irmãos, na verdade o palestrante não faltou não. Na verdade eu que não consegui palestrante para assumir a palestra de hoje. Então, é o que Wallace. Mas graças a Deus para vocês, né? Mês que vem, no próximo mês, já está tudo, as palestras já estão todas fechadas. Então vocês só vão ter que me aturar hoje. E na próxima vez, no Dia das Mães, né? Porque no Dia das Mães tem que ser um palestrante da casa. A gente não chama palestrante de fora, em comemorações datas comemorativas por motivos óbvios. Então, como disse o Wallace, né? Hoje é sobre o Livro dos Espíritos, né? E são as últimas questões que tratam dos espíritos protetores, dos anjos guardiões, familiares ou simpáticos. Então, isso daí está no capítulo 10, né, que se chama Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal. Nós já estudamos todos esses itens que vocês estão vendo aí no quadro, né? Penetração do nosso pensamento pelos espíritos, influência oculta dos espíritos sobre os nossos pensamentos e ações. Já estudamos sobre os processos dos convulsionários, a afeição dos espíritos por certas pessoas, e hoje eu destaquei em vermelho, né, anjos guardiões, espíritos protetores, familiares ou simpáticos. A gente já viu, o Márcio nos trouxe o início, 589 a 495, na semana retrasada vimos da 596 a 510, e hoje vai da 510, ou melhor dizendo, né, 511 seria, né, até 521. E aí se encerra esse item 6, mas teremos outros, né? Esse é um dos maiores capítulos do Evangelho do Livro dos Espíritos, que vai até o item 12. Então vamos lá, o que nós vimos anteriormente, né? Que anjo guardião é um espírito protetor de uma ordem mais elevada, ou seja, ele tem um grau de evolução maior, né, e que se liga a um indivíduo em particular, né, desde o seu nascimento até o seu desencarne. E esse espírito mais evoluído tem por missão guiá-lo no bom caminho, ajudando com seus conselhos, consolando nas aflições e sustentando sua coragem nas provas da vida. Afinal de contas, né, é um mundo de provas e expiações. Aflições nós teremos. A prece nos ajuda, né? Crer em algo independente, se for na fé espírita, se for na fé católica ou na fé evangélica, crer em algo nos ajuda grandemente, né? E dentro da fé espírita, nós cremos no que as outras religiões chamam de anjos guardiões. Só que, diferentemente deles, nós cremos que esses anjos guardiões nada mais são do que espíritos mais evoluídos. Nós estamos num certo estágio da evolução. Esses já passaram pelo estágio atual que nós já estamos, né? E já estão muito além. Por isso não são designados. E aí eu coloquei uma frase de João, né, em seu capítulo 5, versículo 17, em que Jesus diz: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Isto é, né, se alguém aqui acredita que vai desencarnar e vai ficar do outro lado, né? Enfim, como querem algumas religiões, que você vai ficar só curtindo o céu, a paisagem, não, né? O Pai trabalha até hoje, ou seja, Deus, Jesus está dizendo que Deus está trabalhando até hoje. E hoje, ele disse isso há 2000 anos atrás, a ciência comprova que o universo está em expansão, ou seja, né, o universo em que nós habitamos, ele está se expandindo. Se ele está se expandindo, nós podemos crer que outros mundos estão sendo construídos até hoje, como o planeta Terra foi há 4 bilhões de anos atrás, né? Fomos um mundo primitivo, hoje somos um mundo de provas e expiações. Então, se o universo ainda está se expandindo, outros mundos ainda estão sendo criados, significando que Jesus estava dizendo já há 2000 anos atrás: meu Pai trabalha até hoje, e eu trabalho também, porque ele foi acusado, né, de ter curado num sábado, né, um aleijado que estava sozinho no tanque de Siloé.
que não conseguia que ninguém o baixasse as águas, quando o anjo vinha e agitava, para que ele fosse curado. Jesus simplesmente virou para ele e disse: levanta, pega a tua cama e anda. Como era um dia de sábado, ele não podia estar fazendo um trabalho físico, né? Carregando a cama dele. E aí ele foi interpelado, né? E aí eles falaram: Jesus é que quem me curou é que mandou que eu carregasse o meu leito, né? E assim eu estou fazendo. Então na sinagoga ele apontou a Jesus: ele me curou, aí ele me pediu para levar o meu leito. Aí Jesus falou isso: meu pai trabalha até hoje. Quando acusaram, né, com que autoridade fazer isso? Ele respondeu: meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Então Deus está trabalhando e nós não vamos ficar, né, sem fazer nada lá do outro lado. Então temos o primeiro item, que é o 511. Além do espírito protetor, um mau espírito é ligado a cada indivíduo com o fim de impulsioná-lo ao mal e de lhe propiciar uma ocasião de luta entre o bem e o mal. Ou seja, nós sabemos que nós temos um anjo guardião, um espírito protetor, como já vimos em itens anteriores. Então ele está perguntando, além desse anjo protetor, um espírito mau poderia estar ligado a nós também, para que fôssemos tentados entre o bem e o mal? O espírito de verdade responde: ligação não é bem o termo. É bem verdade que os maus espíritos procuram desviar o homem do bom caminho quando encontra ocasião. Mas quando um deles se liga a um indivíduo, o faz por si mesmo, porque espera ser escutado. Então haverá luta entre o bom e o mal, e vencerá aquele cujo domínio o homem se entregar. Ou seja, nós estamos cercados por uma multidão de testemunhas invisíveis. Nem todos estão maus, nem todos estão bons. Nem todos, assim, boníficos, mas também nem todos estão maus assim, né? Mas alguns ruins, né? E aí, a quem nós atraímos? Aqueles com os quais nós nos afinizamos. Mas nós temos, como já vimos, sempre o anjo guardião ao nosso lado. Ele nos intui, né? Mas dar-lhe ouvido é da nossa alçada, é do nosso livre-arbítrio, nós é que escolhemos. Ele não está autorizado a interferir no nosso livre-arbítrio, ok? E aí eu achei essa figura sensacional, não é? Está aqui aquela figura didática, né, do bom espírito e do mau espírito. Está aqui o bom espírito, vai ler um livro, e o mau espírito liga do Big Brother. E aí, né, a gente é que escolhe. Se naquele horário a gente quer, de repente, abrir um livro para estudar o Evangelho, ou se a gente quer ligar a televisão e ficar vendo pegação, né? Enfim, não vou me deter muito nisso, mas aquilo que a gente vê, né, que a gente sabe que não tem lá um padrão elevado, assim, um padrão moral muito elevado, ou no mínimo questionável, né? Podemos ter muitos espíritos protetores, né? Ele, veja bem, ele coloca a pergunta: será que a gente pode ter mais de um anjo guardião? E o espírito de verdade responde: cada homem tem sempre espíritos simpáticos, mais ou menos elevados, que lhe dedicam afeição e se interessam por ele, como há também os que o assistem no mal. Então veja bem, a pergunta foi espíritos protetores, mas o espírito de verdade responde que espíritos protetores, anjo guardião, nós só temos um, mas espíritos simpáticos nós podemos ter vários. E aí eu coloquei a definição de simpático, né, relativo à simpatia. E aí, o que é simpatia? Essa é sensacional, né? Afinidade moral, similitude no sentir e no pensar, que aproxima duas pessoas ou mais, né? Duas ou mais pessoas. Então veja bem, nós vemos isso quando nós frequentamos a sala de aula quando éramos pequenininhos, não é? Ou enquanto professores, se alguém aqui o é. Na primeira semana de aula, ninguém conhece ninguém, a não ser que estude na mesma escola de classes anteriores, mas teoricamente, no primeiro dia de aula, ninguém conhece ninguém. Ao findar da primeira semana, os grupos já estão formados, não estão? No máximo ao findar da segunda. Então está lá a turma da cozinha que senta lá atrás, que gosta de fazer bagunça,
a turma dos CDFs que ficam ali mais pela frente, não tão na frente, mas né, mais ali pela frente, antes do meio, né? Tá a turminha daquele que gosta de bajular o professor, que está sempre na primeira fileira, tem sempre a turma das patricinhas que se misturam, dos esportistas, né, que gostam do futebol, e esses grupos são formados. De que maneira eles são formados? Simpatia, né? Afinidade moral, similitude no sentir e no pensar. Isso aproxima as pessoas de maneira energética. Eles se conhecem? Não. Uma semana é tempo suficiente para você conhecer alguém? Não é, né? Mas os grupos já estão formados. De que maneira? Atração. Semelhante atrai semelhante. É simples assim. Então tá aqui, né? Nem sempre a gente está cercado dos melhores espíritos, né? Dos melhores conselheiros. Então esse é da minha infância, né? Creio que seja da vida de alguém aí. Completou 70 anos do personagem chamado de O Amigo da Onça. Ele completou 70 anos em 2013. Então tinha sempre algum dizer dentro do hospital. No IASERJ, onde eu frequentava antigamente, meu pai funcionário público, tinha direito ao IASERJ, né, os funcionários do Estado. Então, no IASERJ tinha sempre uma frase do Amigo da Onça, avisando a você tomar cuidado com o Amigo da Onça. E eu lembro quando eu devia ter uns 12 anos de idade, quando eu li um desses cartazes lá no hospital, ele chegando: não se preocupe com isso, esse diagnóstico que o médico lhe disse, de você estar com cirrose hepática, não é nada demais, tome mais um golinho de cerveja. Então, quer dizer, esse é o Amigo da Onça, né? E eu trouxe, aproveitando o tema bem atual, né? Proteste, jovem. Afinal de contas, estamos ou não estamos numa democracia? E aí mandando o jovem protestar, e olha aí o que eu espero, né? Nem sempre vamos estar cercados dos melhores conselheiros, tá? No mundo invisível. Mas seguir o conselho ou não é da nossa alçada, como eu disse anteriormente. Ele também não está autorizado, assim como o nosso anjo guardião não está autorizado, a influir no nosso livre-arbítrio. Nós é que escolhemos. Ele só pode sugerir. Agem os espíritos simpáticos em virtude de uma missão, ou seja, aquele que tem simpatia por nós, que se afiniza conosco. Eles agem imbuídos de alguma missão? Pouco provável, né? Às vezes podem ter uma missão temporária, mas, em geral, são apenas solicitados pela similitude de pensamento, ou seja, pelos pensamentos similares e pela similaridade de sentimentos, no bem como no mal. Ou seja, como eu já disse antes, semelhante atrai semelhante. Então, se você gosta de frequentar um barzinho ou um bordel, o que você acha, quais os espíritos que vocês acham que vão estar ali? No barzinho ou no prostíbulo? Espíritos de alta envergadura moral? Né? Então a gente escolhe frequentar o local ali, como a gente escolhe as nossas companhias espirituais. Ok? Tanto no bem quanto no mal. Da mesma forma, nós estamos todos aqui reunidos. Será que aqui tem algum espírito que gosta de cerveja, de, sei lá, né, de alguma coisa que não seja de um cunho moral elevado, já que estamos todos aqui tentando nos melhorar, teoricamente? Então espera-se que aqui estejam espíritos de uma ordem mediana, né, como nós, mundo de provas e expiações, ou espíritos que estejam tentando se instruir, ok? Mas espíritos que gostam de outras coisas normalmente ficam do portão ali para fora. E aí, né, eles podem entrar ou não. Quando a gente vai lá para fora, ele pode seguir a gente novamente. Então, o que a gente vai levar daqui de dentro para a nossa vida é extremamente importante, né? As lições que vão ficar aqui, de repente ele vai chegar assim: pô, vamos lá no barzinho, tomar mais uma cervejinha. Não, aprendi lá no centro que isso não é legal, então eu vou resistir à tentação. Ele vai insistir. Se você não ceder, ele vai embora. Sim, 513A, né, um subitem dessa pergunta.
Parece resultar daí que os espíritos simpáticos podem ser bons ou maus? O espírito de verdade responde: sim, o homem encontra sempre espíritos que simpatizam com ele, qualquer que seja o seu caráter. Então, você vai encontrar espíritos que se afinizam com o seu sentido, com a maneira de você sentir, de você pensar, de acordo com, às vezes até independente do seu caráter. Existem pessoas que desencarnam, às vezes um avô que desencarnou há, sei lá, 20, 30, 40 anos atrás e adorava aquele netinho. Esse avô, ele não é um espírito, ele tem uma simpatia, um amor de avô pelo seu neto. De repente ele não é tão elevado espiritualmente assim, mas ele pode acompanhar o seu neto e aconselhá-lo, dependendo do seu grau de avanço moral e espiritual, como já vimos anteriormente, nos estudos passados. Os espíritos familiares são a mesma coisa que os espíritos simpáticos ou os espíritos protetores? Bom, como já vimos, eu acho que a gente já pode até intuir a resposta, Espírito protetor, ele é o anjo guardião, é aquele de uma ordem mais elevada. Espírito simpático, como já vimos, é aqueles que se afinizam pela similaridade dos pensamentos e dos sentimentos. Então, nem sempre eles estão no mesmo patamar, Então, não pode ser a mesma coisa. Há muitas gradações na proteção e na simpatia. Dá-lhes os nomes que quiseres. O espírito familiar é, antes de tudo, o amigo da casa. E aí eu coloquei, o que é ser familiar? Nem sempre o espírito que se afiniza conosco é um espírito familiar, como já vimos anteriormente. Familiar, considerado como membro da família, ou seja, é íntimo. Simpático, novamente, lembrando, relativo à simpatia. Simpatia, afinidade moral, similitude no sentido e no pensar, que aproxima duas ou mais pessoas, ok? Então, nem sempre um familiar vai sentir uma afinidade moral conosco, tá? Muito embora por amor ele possa estar ali presente e nos aconselhar ao bem, Não entra nesse bar, não beba, porque você está dirigindo, isso não é legal, é perigoso, você vai arriscar sua vida, ok? E aquele simpático que se afiniza conosco pelo gosto da bebida vai falar: não, toma mais um copinho. Quem que nós vamos ouvir? Então ele coloca na seguinte ordem, isso é Kardec, tá? O espírito protetor, anjo da guarda ou bom gênio é aquele que tem por missão seguir o homem na vida e o ajudar a progredir. É sempre de natureza superior à do protegido. Esse seria o nosso espírito guardião ou anjo da guarda. Os espíritos familiares se ligam a certas pessoas por meio de laços mais ou menos duráveis, com o fim de ajudá-los na medida de seu poder, frequentemente bastante limitado. São bons, mas às vezes pouco adiantados e mesmo levianos. Ocupam-se voluntariamente de pormenores da vida íntima e só agem por ordem ou com permissão de espíritos protetores. Lembra do exemplo do avôzinho que eu citei, que desencarnou alguns anos atrás e quer um cuidado com o netinho, mas não tem grande evolução espiritual. Esse netinho tem um espírito guardião, um anjo protetor, Então esse avô pode, mas ele é limitado moralmente, como nós somos limitados moralmente porque aqui estamos, Então ele só age com a permissão e o consentimento do anjo protetor, ok? Os espíritos simpáticos são os que atraímos a nós por afeições particulares e uma certa semelhança de gostos e de sentimentos, tanto no bem como no mal. A duração de suas relações é quase sempre subordinada às circunstâncias. Então veja bem, se você tem apreço pela bebida, mas se você consegue vencer o seu vício, se o espírito, que ele era simpático, estava afinizado com você por conta da bebida, quando você superou esse vício,
ele tem mais algum motivo para permanecer ao seu lado? Não, não é? Então o que ele faz? Vai embora. É isso que ele está dizendo aqui. O mau gênio é um espírito imperfeito ou perverso, que se liga ao homem com o fim de o desviar do bem, mas age pelo seu próprio impulso, e não em virtude de uma missão. Sua tenacidade está na razão do acesso mais fácil ou mais difícil que encontra. O homem é sempre livre de ouvir a sua voz ou de o repelir. Então veja bem, se você tem uma tenacidade muito grande, ou seja, essa tenacidade sendo a sua vontade de resistir às tentações, o espírito vai desistir em um determinado momento. Mas se você cai com muita facilidade, né, aí ele vai estar sempre ligado a você. Quanto maior a vontade dele, né, quanto mais fraca for a sua. A tenacidade dele, a vontade dele vai crescer conforme maior for a sua fraqueza. O que se deve pensar dessas pessoas que parecem ligar-se a certos indivíduos para levá-los fatalmente à perdição ou para guiá-los no bom caminho? Pessoas que ele coloca aqui, né? Algumas pessoas exercem um efeito sobre outras, uma espécie de fascinação que parece irresistível. Quando isso acontece, para o mal, são maus espíritos, de que se servem outros maus espíritos, para melhor subjugarem as suas vítimas. Deus pode permiti-lo para vos experimentar. Então veja bem, aquele camarada que está completamente dominado pelos espíritos obsessores, já se entregou à bebida, pode ser não só a bebida, mas drogas, sejam lícitas ou ilícitas, a vida sexual desregrada, né? E os espíritos desejam que ele influencie alguém, né? Já viu que a pessoa que quer beber, ou que quer se drogar, ou que quer ir para um prostíbulo, ela nunca quer ir sozinha? Ela quer sempre arrastar alguém com ela, né? Como é chato beber um copo de cerveja, senta aqui e toma uma cervejinha comigo, não é verdade? É isso que ele está falando aqui, nessa resposta. Esses espíritos se servem dessas pessoas, que já estão completamente dominadas, para influenciarem outras pessoas, para levá-las para o mau caminho. Percebe? E tem pessoas que têm um poder de convencimento enorme, né? Uma facilidade de fazer amizade, enfim, né? Nós conhecemos pessoas que chegaram ao poder, que influenciaram nações para o mal, porque tinham um grande poder de convencimento. A história nos ensina isso, né? Está aí o exemplo mais conhecido que primeiro vem à cabeça de todo mundo é o Adolf Hitler, né? Que tinha a raça ariana pela raça superior, que queria escravizar todas as outras raças, e convenceu o povo alemão de que eles eram o povo superior, e por isso eles deveriam escravizar as outras raças, né? E a reboque ele levou uma nação inteira, e discursando ele influenciava multidões. Olha aí, né? Uma pessoa com grande poder de convencimento usando isso para o mal. E aí, né, nós temos um mau espírito, uma pessoa, né, convencendo a outra de repente a tomar um copinho de cerveja, o espírito sorvendo os eflúvios do álcool, ligado ao perispírito dessas pessoas, né, absorvendo aqueles eflúvios, e de repente, dali, né, para o sexo desregrado, de duas pessoas que acabaram de se conhecer naquela noite, sem amor, sem carinho, sem um mínimo de conhecimento, né? E aí o espírito vai sorver outras energias, que são as energias emanadas pelo sexo. Mas eles só podem se ligar a esse casal se não houver amor, compaixão, carinho, condescendência. Porque se houver, o espírito, o padrão de vibração é muito elevado. Esse espírito não consegue nem se aproximar. Espíritos de baixo padrão vibratório não conseguem nem se aproximar, tá? Mas se é um prostíbulo, não acabou de conhecer, vamos para o carnaval e uba-uba e
use o preservativo, claro que o nosso governo faz a propaganda, né, é com o intuito de salvar vidas, mas, né, não deixa de ser meio que um incentivo à vida sexual meio que desregrada, né, no conheceu, no oba-oba e vamos ali. Aí a vibração é num padrão muito baixo. Olha só quem está ligado ali. Um espírito de baixa vibração, ok? Nosso bom e nosso mau gênios poderiam encarnar-se para nos acompanharem na vida de maneira mais direta? Então ele está perguntando, né? Não um espírito protetor, mas uma pessoa de bem, né? Que nos queira bem ou que nos queira mal, poderia encarnar, né? Para nos influenciar de uma maneira mais direta, como um espírito encarnado? O espírito responde, né? Isso acontece algumas vezes, mas frequentemente também eles encarregam dessa missão outros espíritos encarnados que lhes são simpáticos, como na pergunta anterior, né? Aquele amigo dos quais eles usam de influência para arrastar o outro para a perdição. Ele não precisa encarnar para agir de maneira mais direta. Ele pode usar um terceiro. Há espíritos que se ligam a toda a família para protegê-la, ou seja, né, um espírito ele pode se ligar a um núcleo familiar, pai, mãe, filho, irmãos, para proteger aquela família. Alguns espíritos se ligam aos membros de uma mesma família, aos membros, que vivem juntos e são unidos por afeição. Mas não acrediteis em espíritos protetores do orgulho das raças. Presta atenção. O ano é em torno de 1850 e pouco. Essas perguntas estão sendo feitas por Kardec. Nessa época, se acreditava que a raça europeia, a raça caucasiana, era superior àquelas raças que residiam lá na África ou nas selvas do Novo Mundo, ok? Silvícolas, os índios. Então eles se acreditavam superiores por serem mais avançados tecnologicamente. E eu não posso me furtar a dizer isso, né? Que a Igreja Católica, ela chancelava a escravidão porque ela dizia naquela época, né, que o negro não tinha alma. Então, se ele não tinha alma, ele era como o burro de carga, porque se dizia também que o animal, ele não tem alma, pelo menos não como a nossa, né? Ele não tem alma, tem algum princípio de vida ali, mas ele não tem alma, ele não vai para o céu como nós vamos. Nós espíritas entendemos de outra maneira, né? Então, quer dizer, se escravizou uma raça inteira por conta disso. Mas, veja bem, em 1850, olha o que o espírito de verdade está falando para Kardec. Alguns espíritos se ligam aos membros de uma mesma família que vivem juntos e são unidos por afeição. 1850, hein? Mas não acrediteis em espíritos protetores do orgulho das raças. Ou seja, o espírito está dizendo de maneira indireta o quê? Ninguém é melhor do que ninguém, independente da raça que ele tem. Aliás, hoje em dia não usamos nem mais o termo raça, porque raça é a raça humana, é uma só. Não tem raça preta, raça parda, raça branca, raça amarela. A raça é a raça humana, ponto. Ok? É uma raça só, humana. O que muda? A etnia. Então você tem a etnia africana, você tem a etnia silvícola, amarela, né? ou a oriental, né? Os japoneses, chineses. Você tem a etnia europeia, né? Que também muda de país para país, o tipo físico, né? Mas raça é uma só, é a humana. Então, eu sou da raça. Não, você não é da raça, você é da raça humana. Ponto. Aliás, eu acho que foi o que um cantor brasileiro famoso respondeu quando ele foi lhe perguntado, né, no aeroporto nos Estados Unidos. Ele tinha um show marcado lá, qual era a raça dele. E ele, cercado de repórteres, respondeu com humano. E o mundo veio abaixo, né? Realmente foi veiculado na mídia, nos noticiários. Essa resposta foi perfeita, né? Realmente a raça a gente só tem uma só, humano.
poodle, né, gente? Poodle, labrador, sério, o que difere, né? Qual é a raça? Poodle. Cinza, preto, branco. Mas qual é a raça? Poodle. É uma raça só. A cor difere, mas a raça é uma só. Assim como nós humanos. A cor pode diferir o tipo físico, mas a raça é uma só. É humana, em ponto. Ninguém é melhor do que ninguém. E aí eu achei essa figura sensacional, né? Entendeu a diferença ou quer que eu desenhe mais? E aí eu não sei se vocês estão conseguindo enxergar daí, né? Mas está escrito ali, ó: branco, negro, gay, hétero, católico, espírita, judeu. Está dando para ver a diferença aí? Em alguns deles aí? Ou seja, o esqueleto de alguém, né, é diferente do outro. Depois do desencarne, quando a carne se evapora, você dá para dizer aí quem é o gay, quem é o hétero, quem é o espírita, quem é o evangélico? Percebe? Eu achei isso sensacional. Então eu tinha que reproduzir, né? Espero que eu não seja processado, porque isso daí vai para a internet, pelo direito de imagem. Mas eu achei perfeito. Muito bonito isso daqui. Sendo os espíritos atraídos aos indivíduos por simpatia, serão igualmente a reuniões de indivíduos por motivos particulares? Então vejam bem, esses espíritos, eles se afinizam conosco por simpatia, como já vimos, né? Simpatia na maneira de pensar e de sentir, e também de agir por consequência, ok? Se nós nos unimos, lembra do exemplo da escola que eu dei, da primeira semana, quando os grupinhos estão formados, né? Essas reuniões de indivíduos afins são comuns. Então, se nós temos uma reunião aqui de indivíduos afins, né? Espíritos seriam atraídos para ela por afinidade também ou por motivos particulares? O Espírito está perguntando, né? O Espírito dá uma resposta bastante longa. Os espíritos vão de preferência aonde estão os seus semelhantes, pois nesses lugares podem estar à vontade e mais seguros de ser ouvidos. O homem atrai os espíritos em razão de suas tendências, quer esteja só ou constitua um todo coletivo, como uma sociedade, uma cidade ou um povo. Há, pois, sociedades, cidades e povos que são assistidos por espíritos mais ou menos elevados, segundo o seu caráter e as paixões que os dominam. Os espíritos imperfeitos se afastam dos que os repelem, e disso resulta que o aperfeiçoamento moral de um todo coletivo, como dos indivíduos, tende a afastar os maus espíritos e atrair os bons, que despertam e mantêm o sentimento do bem nas massas, na mesma maneira, porque outros podem insuflar-lhes as más paixões. Então vejam bem, temos diversos países no planeta Terra, não temos? Então você tem um grau de corrupção que define esses países, que vai do máximo até, né, o mínimo. Então sabemos que os países escandinavos, países mais dados à sociologia, né, ou ao emprego social, o que eu quero dizer com isso? Né? Como um país como a Suécia, por exemplo, né? Você vai lá, você procura uma escola particular que você não vai encontrar. Ah, mas não tem, não. O ensino é público, de qualidade e universalizado. E nisso, o filho do pedreiro, do carpinteiro ou do varredor de rua estuda ao lado do filho do empresário, estuda ao lado do filho do banqueiro, né? E por, né, assim dizer, o cara que varre a rua tem um alto salário, tem um alto padrão de vida, né? Então, mesmo quando ele cai no... Ele tem a escola do seu filho é gratuita, a saúde, ele não tem também o hospital particular, porque a saúde é de qualidade e ela é socializada nesses países. Então, são países socialistas. Presta bastante atenção, gente. Socialismo e comunismo são duas coisas completamente diferentes, tá? As pessoas tendem a confundir muito as duas coisas.
Então, quando você vai estar numa festa e diz que vai fazer a social, você quer dizer o quê? Ah, eu vou ali fazer a social. Você quer dizer que você vai se mesclar, não é verdade? Você quer dizer que você vai se misturar ao todo, ao coletivo. Você vai fazer a social. Então, socializar a educação é isso. É você ter a escola para todos. Você não tem uma escola particular de excelente qualidade, uma pública de péssima qualidade para quem não pode pagar. Percebe? Nesses países, eles são países sociais, porém chamados sociais democracias. Ou seja, o povo escolhe, diferente do comunismo, né? O povo escolhe quem vai lhe governar. Então tem partidos, né? Tem propostas, cada partido tem as suas propostas, e o povo escolhe, de acordo com as propostas do seu partido, aquele que vai continuar na governança ou não. Percebe? É uma social-democracia. Mas é socializado por quê? Porque a educação é socializada, é para todos, a saúde é socializada, ela é para todos, e normalmente a segurança também é socializada. Você não tem segurança particular, né? Porque o país é muito seguro em si, ok? Então são países que têm baixíssimos índices de corrupção. Então a gente quer ser igual a eles. Só que esses países às vezes têm 3.000 anos de história, 2.500 anos de história. Quantos anos de história nós temos mesmo? 518 anos, né? Ou 17, a gente vai completar, eu não sei a data exatamente, me desculpe, né? Não sou muito bom com as datas. Mas enfim, a gente ainda está engatinhando. Nós estamos longe de sermos o país mais corrupto do mundo, mas também, né, estamos longe de ser o país, né, com os menores índices de corrupção, com estudo, educação socializada e saúde socializada. Infelizmente, educação de qualidade, saúde de qualidade no nosso país é para quem pode pagar, né? Infelizmente ainda é assim, mas estamos caminhando no evolutivo. Um dia chegaremos lá, ok? Mas talvez a gente demore um pouco. Não são nossos filhos, nem nossos netos, talvez nem nossos bisnetos que vão ver isso. Lembra quando eu disse que esses países, eles têm às vezes 2.500, 3.000 anos de história? Para eles chegarem onde eles estão, né, caminhou-se muito, né, reencarnou-se muito lá. E eles, por melhor que seja o poder aquisitivo, o que se comenta nesses países é que eles não querem se diferir uns dos outros pela indumentária. Percebe? Normalmente você não tem muito isso. Todos usam uma roupa mais ou menos parecida, se for jeans, se for roupa social, se for roupa no trabalho. Ninguém quer parecer ou estar melhor do que ninguém. Não que não tenha vaidade, as pessoas, né, mas é uma coisa comum. Ninguém quer se diferenciar muito do outro por usar joias ou relógio da moda. Não é muito comum nesses países, tá? Mas um dia a gente vai chegar lá. A esperança é a última que morre, né? Não, gente, assim, né, vamos fazer uma análise de nós mesmos. Uma vez eu li um texto chamado assim: brasileiro reclama de quê? Aí ele colocava, tá reclamando do Fernando Henrique, está reclamando do Temer, está reclamando da Dilma, do Lula, está reclamando do Fernando Collor de Mello, mas afinal de contas você está reclamando de quê? Aí ele começava uma lista que, olha, eu fiquei com vergonha, porque eu acho que eu fui nos 5 ou 6 itens ali, né? Aí colocava: brasileiro, quando viaja ao exterior, não declara a Receita Federal tudo que traz de fora, porque sabe que vai pagar imposto em cima. Brasileiro avança sinal vermelho, trafega pelo apostamento quando tem um grande engarrafamento, leva para casa itens do seu trabalho, seja caneta, lápis, resma de folha, como se isso não fosse roubo, né? Ou tudo aquilo que pode lhe servir, que seja um material de limpeza, né? Às vezes não substitui, anda com aquele, o catalisador do carro completamente furado ou vencido, né? Mas não coloca em sabendo que estando com o catalisador vencido vai poluir o ambiente para os outros, né? Não tem dinheiro para comprar, fica com o carro parado na garagem e vai de ônibus, né, meu amigo? Mas você vai poluir. Então ele ia numerando uma lista enorme, né? Cola na prova, na escola. Então aí ele colocava uma lista gigante
e falava, gente, vocês estão reclamando de quê? Aí eu me coloquei naquela lista nos 6 itens mais ou menos. E pô, cara, realmente quem sou eu para reclamar? Será que se eu tivesse lá no lugar do poderoso que está comandando, e se alguém me oferecesse alguma coisa, eu não ia querer levar? Eu ia falar, não, eu sou honesto. Claro que existem pessoas honestas na política, existem sim. Não vem me dizer que não, que existem sim. Não é o todo, né? Mas é uma minoria, mas tem, tá? E que não se deixam levar. São espíritos que já evoluíram, que não precisam de mais do que aquilo que tem. Agora, tem muita gente que desvia 45 milhões, 50 milhões, né? Que leva por fora, que recebe por fora para aprovar uma reforma da Previdência, uma reforma trabalhista que enterra os direitos da CLT, né? E recebe para isso. Ele está ligando para o povo? Não, está ligando para o bolso dele, né? Infelizmente esse tipo de coisa acontece e piora para a coletividade, porque o indivíduo pensa apenas em si mesmo e esquece da coletividade, percebe? Então são tremendamente egoístas, mas como espíritas nós sabemos que a gente colhe o que a gente planta. E no mais, né, das vezes, se a gente parar para pensar, não são dignos nem de inveja, né, muito menos de raiva, né? Na verdade eles são dignos de pena, porque o que vem depois, meus irmãos, né, vai demorar aí algumas encarnações para eles poderem voltar numa pátria, né, como o Brasil, porque normalmente depois de um período meio que grande lá no umbral, ainda vai reencarnar em países extremamente corruptos, vai ser vítima de fome, vai ser aquilo que eles estão fazendo o coletivo passar, eles serão vítimas, não tem jeito, né? É a lei do retorno, a lei de Deus é perfeita, né? Então está colocado, né? Isso é uma ideia, volta muito para explicar essa questão aí, né? Desculpa. 519. As aglomerações de indivíduos, como as sociedades, as cidades, as nações, têm os seus espíritos protetores especiais? Ou seja, né, será que a cidade de São Gonçalo, o município de São Gonçalo, essa cidade, o estado do Rio de Janeiro, né, será que São Gonçalo tem um espírito protetor dele especial? Será que Niterói tem? Será que o estado do Rio de Janeiro, assim como outros estados, tem? Será que uma região, sudeste, sul, centro-oeste, tem? Será que o Brasil tem um espírito protetor que ele seja designado? E a resposta, né, é sim, porque essas reuniões são de individualidades coletivas que marcham para um objetivo comum e têm necessidade de uma direção superior. Então, sim, nós temos um direcionamento. E eu fiz questão de pegar um trechinho. Esse é do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria de Evangelho, né? É Jesus falando a Ismael, né, que é o responsável pelo país Brasil. Ismael, isso é no tempo da escravidão, tá? Ismael, o sonho da liberdade de todos os cativos deverá concretizar-se agora, sem perda de tempo. Prepararás todos os corações, a fim de que as nuvens sanguinolentas não manchem o solo abençoado da região do Cruzeiro. Ou seja, Cruzeiro do Sul está na nossa bandeira, ele está falando do nosso país, Brasil. De que maneira não manchar o sangue? Da maneira de que não haja luta, né? Para que você tinha abolicionistas e não abolicionistas. Então, para que não houvesse guerra e derramamento de sangue, ele fazia essa recomendação ao Ismael, né? Todos os emissários celestes, ou seja, uma nuvem de espíritos mais evoluídos, deverão conjugar esforços nesse propósito. E em breve teremos a emancipação de todos que sofrem os duros trabalhos do cativeiro na terra bendita do Brasil, disse o Mestre Jesus. Isso foi tirado, né, do Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, por ocasião da assinatura da lei áurea pela princesa Isabel, né? Ela já tinha assinado o ventre livre, né? E aí essa é uma preparação para
Lei Áurea propriamente dita, né? Que libertava os cativos. Claro que não se deu nenhuma... Ela assinou na caneta, mas a escravidão permaneceu durante muito tempo no Brasil. Aliás, quem viu a Paraíso do Tuiuti, né, que levou para a avenida, quem soube entender o enredo, percebeu que a escravidão ainda é vigente nos dias atuais. Não apenas no tráfico de escravos brancos, ou enfim, seja de que cor for, para a Europa, para bordéis, né, como uma novela aí fez questão de abordar esse tipo de comércio, que ainda existem nos dias atuais. Mas existem, nessas fazendas aí, o sistema barracão, até o dia de hoje, né, que o camarada, ele recebe em comida, que o dono da fazenda tem lá no armazém dele, só que o que ele fornece é muito mais caro, o prato, o feijão, o arroz, a saca de farinha, a carne, ela é muito mais cara do que no supermercado aqui. Então o camarada tem que pagar com o seu salário. E ele fica trabalhando de eterno, sem nunca receber um salário, porque o seu salário nunca vai dar para quitar a dívida que ele tem no barracão lá do fazendeiro. Por isso que se chama sistema barracão. Ele é combatido pela Polícia Federal, né? Mas até o dia de hoje ainda é vigente, tá? Ainda existe. E para quem quer, né, com o fim dos direitos da CLT, com a negociação direta entre patrões e empregados, fica ruim para quem? Eu estou precisando de emprego. Olha, aquele camarada lá disse que vai abrir mão disso, disso, disso. E aí, você está disposto a abrir mão de quê? Para que eu te contrate? Milhões de desempregados? Né? Fica pior para o lado de quem? Lembre-se, é um mundo de provas e expiações. Vai por ciclos. A cada ciclo a gente melhora. Mas o ciclo faz assim. Ele começa aqui embaixo, sobe, chega no patamar e desce novamente, chega no fundo do poço. Até iniciar um novo ciclo, uma nova luta, a gente evoluiu muito. Então tem um pessoal que está pensando de maneira retrógrada e está tirando direitos, né? Então a gente está chegando no fundo do poço. Mas aí vamos ter que buscar os nossos direitos novamente, vai se iniciar um novo ciclo. Esse ciclo vai ter um patamar, tá? E aí a gente vai chegar e vamos descer novamente. Mas aí vamos estar muito mais evoluídos do que estamos hoje, do que estivemos durante a Revolução Industrial, onde o trabalhador não tinha que dormir na fábrica, as crianças, filhos dos trabalhadores, trabalhavam também, né? Se perdesse um dedo numa máquina, se perdesse um braço, era substituído e saía, não tinha a previdência que garantia o recebimento, né, de pelo menos um salário mínimo para o resto da vida. Perdeu um braço, perdeu, meu amigo. Então muita luta teve que ser travada daquele tempo, que é um ciclo aquela época, subiu, né, novamente, e chegamos aos dias atuais. Esses ciclos continuam de maneira intermitente e a gente vai evoluindo aos poucos até chegar num patamar em que o mundo vai passar de provas e expiações para mundo de regeneração. Obrigado, né? Estamos estudando, beleza, regeneração. Estamos acabando, tá, gente? Só um pouquinho mais de paciência comigo. Os espíritos protetores das massas são de natureza mais elevada que a dos que se ligam aos indivíduos? E o espírito responde, né? Tudo é relativo ao grau de adiantamento das massas, como dos indivíduos. Gente, eu citei países que têm 3 mil anos de história, que têm a educação socializada, que têm a saúde socializada e que tem muito poucos níveis de desemprego. Os salários são excelentes, né? São normalmente países escandinavos que têm muitos anos de história. Nós ainda estamos longe de lá, né? Então será que o espírito protetor daquelas massas de lá são os mesmos espíritos protetores dessas massas aqui? Será que eles estão no mesmo nível? Depende, provavelmente não, né? Não sei, ele está colocando aqui que tudo é relativo ao grau de adiantamento das massas dos indivíduos. Então, quer dizer, como aquilo que eu coloquei, né? Brasileiro reclama de quê? Será que a gente está tão adiantado assim para reclamar dos nossos políticos? Será que os nossos espíritos protetores, né, serão tão evoluídos assim? Né?
Será que merecemos espíritos protetores de um alto grau de evolução? Não sei, né? Um país que esquece de tudo o que lhe está acontecendo e cai no oba-oba, né? Homens se vestem de mulher, colocam um sutiã, vão com uma sainha, bota batom e quer dizer, acaba a alta dos combustíveis, né? Acaba o congelamento de investimentos em saúde e educação por 20 anos, ninguém reclama de nada. Acaba a retirada dos direitos trabalhistas da CLT, acaba tudo. O povo esquece a tentativa da reforma da Previdência Gente, né? Olha o grau de evolução. Aí a gente está lá, né, se perguntando. Eu lembro daquele, abre um livro, liga no BBB, o que a gente escolhe? Em que grau de evolução será que a gente se coloca? Né? Então, é relativo, né, ao grau de adiantamento das massas. Alguns espíritos podem ajudar o progresso das artes, protegendo os que delas se ocupam? Bom, veja bem, gente, ele está colocando, alguns espíritos podem ajudar o progresso das artes. Artes, irmãos, hoje nós temos o cinema, hoje nós temos o teatro. O teatro sempre existiu, né? Cinema é uma coisa relativamente nova na história da humanidade. Mas nós temos as artes audiovisuais, né? Mas nós temos a poesia, nós temos a literatura, seja de qual for. E antigamente se acreditava, né, da Grécia Antiga, isso é herdado, nas chamadas musas inspiradoras. Então essas musas inspirariam os artistas a produzirem, principalmente aqueles que tinham um bloqueio produtivo, que não conseguiam produzir nada. Aí ele faz essa pergunta: alguns espíritos podem ajudar o progresso das artes, protegendo os que delas se ocupam? E o espírito responde: há espíritos especiais e que assistem aos que os invocam, quando os julgam dignos, mas que quereis que eles façam com os que creem ser o que não são. Ou seja, eu não posso ser Shakespeare, né? Eu não posso ser sei lá, me cita um grande artista aí, um grande ator, seja da música, os caras batalharam muito para chegar onde chegaram, né? Às vezes você chama de 10 mil horas, você treina 10 mil horas até que você ficar muito bom em alguma coisa que você tenha afinidade, ok? E a partir daí você adquire uma determinada expertise. Então você acha que o espírito vai vir e vai te transformar num tocador de violão de primeira, se você está começando a dedilhar as cordas agora, né? Que você vai se transformar num grande escritor sem ter estudado os grandes escritores anteriormente ou ter treinado a arte da escrita? Não dá, né? Então eles colocam aqui: eles não podem fazer ver os cegos nem ouvir os surdos, ok? Porque, enfim, você escolhe, né, através do seu trabalho, aquilo no qual você vai se desenvolver. Nós escolhemos, né? O Marlos não pode ser um excelente aviador se não treinar muito para isso, né? Mas essa ideia das musas inspiradoras vem da Grécia Antiga. E a título de curiosidade, eu coloquei também na internet, né, a Euter, né, que na Grécia era a musa da música, que inspirava os músicos, era isso que eles acreditavam, né? A Terpsícore, musa da dança, ou dos que se acreditavam. E aí você tem essa arte até hoje, através do balé, né? Jazz, sapateado, enfim. Calíope, musa da eloquência. Eu preciso muito dessa musa, né, inspiradora, para estar aqui praticando a minha eloquência, tentando, né, passar alguma coisa do conteúdo para vocês. Erato, musa da poesia lírica, né? Polímnia, que é a música da poesia sagrada. Amilpêmone, musa da tragédia, as tragédias gregas, do teatro grego, né? A Clio, que é a musa da história. E a Thalia, ou Thalia, aqueles que querem ver de onde vem esse nome, né? Thalia, de onde vem isso, né? Musa da comédia. Só a título de curiosidade, era o que os gregos, né, que acreditavam em muitos deuses. Meus irmãos, não temos mais nenhuma pergunta. O estudo termina por aqui.
Eu agradeço pela paciência e, apesar dos slides, eu consegui terminar no horário.